TCE na TV está no ar. Veja os destaques desta edição. Servidores da Corte de Contas sergipana participam de palestras sobre a importância da doação de órgãos e prevenção ao suicídio. Baixos índices de imunização. Tribunal de Contas do Estado promove reunião com os gestores da saúde para debater estratégias de ampliação da vacinação contra a poliomielite e tríplice viral em Sergipe. Compromisso com o erário. A gente traz o balanço semanal dos processos julgados pelos conselheiros durante as sessões das câmaras e do Pleno. E ainda, integrantes de comissões internas do TCE que colaboraram com a participação do órgão no MMDTC se reúnem para avaliar os trabalhos e intensificar as boas práticas de gestão. Esses são os destaques de hoje. Então fique com a gente. A revista eletrônica da Corte de Contas dos Sergipanos já começou! A gente começa a edição de hoje com a cobertura completa das palestras promovidas esta semana pelo Tribunal de Contas do Estado. A importância da doação de órgãos e a prevenção ao suicídio foram os temas debatidos com os servidores do TCE. Confira. A rodada de palestras em alusão ao Setembro Verde e Amarelo, campanhas que respectivamente mobilizam a sociedade para falar de doação de órgãos e prevenção do suicídio, aconteceu na última segunda-feira no auditório da Ecojan. As psicólogas Cristiane Guedes e Maria Fernanda Rosa conversaram sobre formas de prevenir o suicídio, já que os números são alarmantes. De acordo com informações divulgadas pelo DataSUS, nos últimos 20 anos, os suicídios notificados no Brasil subiram de 7 mil para 14 mil. A iniciativa do tribunal de fazer, de ter esse momento de conversa, da gente poder conversar sobre isso é muito importante, porque às vezes pode ter alguém que tenha uma pessoa próxima que esteja passando por essa questão, e aí pode esclarecer alguma coisa, pode ajudar de alguma forma e que a pessoa consiga ajudar essa pessoa próxima a não cometer o suicídio. Ao comentar a importância de abordar no ambiente de trabalho um tema que ainda é tabu na sociedade, Cristiane Guedes explicou que para algumas pessoas é difícil falar sobre o que sente e pedir ajuda e que por isso as campanhas em torno do tema são tão necessárias. A gente trouxe até uma frase aí muito interessante da importância de se escutar, como acolher, como permitir que o outro encontre esse espaço para falar da sua dor. E falando da dor, a gente já está tentando trabalhar isso que a gente está sentindo dentro da gente. Já a palestra sobre doação de órgãos foi ministrada pelo coordenador da Central de Transplantes de Sergipe, Benito Oliveira. É importante que avisemos aos nossos familiares que nós somos doadores, porque no Brasil a lei determina que cônjuge ou parentes até segundo grau são os responsáveis em autorizar essa doação. Nós entendemos que a morte é um momento delicado, é um momento difícil, mas é um momento que a gente pode estar transformando essa dor num momento de amor, de solidariedade ao próximo. Atualmente, aqui em Sergipe, 310 pessoas aguardam na fila de transplante por uma córnea, enquanto aproximadamente 750 precisam de um transplante renal. Os dados preocupantes foram apresentados durante a palestra. Estamos com o Hospital Universitário autorizado a fazer transplante renal. Os primeiros transplantes já estão agendados agora para o dia 6 e 7 de outubro. O Hospital Cirurgia já está sendo autorizado para fazer transplante de rim e também de fígado. E estamos com tratativa com o Hospital do Coração para fazer o transplante cardíaco. E com o Hospital São Lucas, que já é autorizado a fazer transplante de medula óssea, para contratualizar o serviço para o Sistema Único de Saúde. Conhecer a realidade das filas de transplante sensibilizou Tainara, que tomou a decisão de se tornar doadora. Quando temos alguém na família que realmente está passando por uma situação que possa ser que precise de uma doação de órgãos, a gente sente uma sensibilidade maior. E eu senti essa sensibilidade
e me coloco à disposição para ser uma doadora de órgãos. Antes eu via assim, você quer ser doadora de órgãos? Eu tinha medo, tinha receio, mas agora eu penso com maior afetividade. Eu vou colocar assim meu nome para ser doadora de órgãos. Para outros servidores, as palestras promovidas pelo Tribunal de Contas foram uma oportunidade para enriquecer os conhecimentos sobre os temas. Toda vez que a gente tem a oportunidade de trazer um especialista para falar sobre esse assunto, eu repercuto isso como de muita importância, porque é alguém que tem experiência e vai trazer o quê? Aquilo exatamente que ele está vivenciando. Então, a vinda de uma equipe para trabalhar sobre a questão do suicídio e também sobre a questão da doação de órgão, para mim eu acho bastante relevante no momento que vivenciamos. E a Corte de Contas sergipana acompanha com preocupação os baixos índices de cobertura vacinal das campanhas contra a poliomielite e tríplice viral aqui no estado. E para mudar essa realidade, o TCE reuniu representantes de órgãos da saúde para avaliar estratégias e ampliar a imunização nos municípios. Veja. Além dos representantes do Tribunal de Contas, a reunião contou com a participação de dirigentes das Secretarias de Saúde do Governo do Estado e do município de Aracaju e do presidente da Federação dos Municípios de Sergipe. O encontro, que ocorreu na última quarta-feira, foi proposto pela conselheira Suzana Azevedo. A ideia é somar forças para ampliar a cobertura vacinal contra a poliomielite, uma doença incapacitante e que pode levar à morte. Apesar de a OMS ter decretado a erradicação da doença no Brasil em 1994, o risco de retorno dela preocupa, já que no país a cobertura vacinal está longe do ideal de 95% e aqui em Sergipe não é diferente. A política pública de vacinação precisa de uma maior adesão, tanto da sociedade como dos próprios municípios, que demanda efetiva atuação, e acredito que o Tribunal de Contas, como um grande articulador de políticas públicas, poderá comandar uma sinergia muito importante para que os números da vacinação aqui em nosso estado, que estão realmente carecendo de melhoria, possa chegar a números em todas as vacinações, especialmente na polio, que cheguem às coberturas esperadas de mais de 90%. Durante o encontro, as secretárias de saúde do Governo do Estado e do município de Aracaju apresentaram dados sobre a vacinação no estado e na capital sergipana, relataram as principais dificuldades e destacaram a iniciativa do Tribunal de Contas de se somar à causa da vacinação. Uma iniciativa formidável do tribunal nesse momento de se somar à Secretaria de Estado. Hoje, pontualmente, a poliomielite, a gente está numa vigência de uma campanha e até o momento a gente só alcançou 65% de uma cobertura, que o ideal é 95%. Então é um cenário que nos preocupa, é um cenário que a gente discute e é um cenário que a gente tem que transformá-lo. Essa iniciativa é uma iniciativa extremamente importante, porque ela vem se somar forças ao poder público na tentativa de ampliarmos essas coberturas que só vêm para continuar protegendo o Brasil da reentrada de doenças que já foram erradicadas, como é o caso da poliomielite. Após a reunião, ficou definido que nos próximos dias o Tribunal de Contas convidará os gestores municipais e outros órgãos e entidades que queiram se somar à causa para que assinem uma carta compromisso. Para que eles possam ter esse compromisso, até o dia 31 de dezembro de 2022, termos um número razoável, chegarmos aí aos 95%, que é o desejado, da cobertura vacinal das crianças sergipanas, e com isso nós vamos começar a trabalhar, todos os conselheiros do Tribunal de Contas de Sergipe estão também com o compromisso de chamar os seus jurisdicionados, de cobrar dos seus jurisdicionados, induzir para que eles possam fazer uma política mais acelerada de vacinação e também chamar os outros órgãos, vamos chamar o AOB, vamos chamar o Ministério Público Estadual para participar desse ato. É um ato de fazer realmente um mutirão. E o TCE na TV traz agora o balanço semanal dos processos julgados pelos conselheiros durante as sessões das câmaras e do Pleno. Acompanhe. Na primeira Câmara, presidida pelo conselheiro Ulisses Andrade, 57 processos foram julgados. Participaram dos julgamentos a conselheira Suzana Azevedo e o conselheiro Luiz Alberto Menezes, o conselheiro substituto Rafael Fonseca e o procurador do Ministério Público de Contas, Eduardo Cortes. Foram julgados processos de aposentadorias, pensões e transferências para a reserva remunerada.
Na segunda Câmara, presidida pela conselheira Angélica Guimarães, foram julgados 45 processos. Participaram dos julgamentos os conselheiros Carlos Pina e Luiz Augusto Ribeiro, o conselheiro substituto Alexandre Lessa e o procurador Sérgio Montealegre, representante do Ministério Público de Contas. Na pauta, auditoria, autos de infração, aposentadorias, pensões e transferências para a reserva remunerada. Na sessão plenária, sob o comando do presidente Flávio Conceição, o colegiado julgou 7 processos e 4 protocolos. Entre os assuntos da pauta, contas anuais de prefeituras, câmaras e demais órgãos jurisdicionados, embargo de declaração, representação e pedidos de reexame. Confira os detalhes dos julgamentos no site do TCE ou assista às sessões na íntegra no canal da Corte no YouTube. E os servidores do TCE que integram as comissões internas que participaram da certificação de qualidade do órgão junto à Tricom voltaram a se reunir para a avaliação dos trabalhos no MMDTC, de olho nas novas metas de boas práticas de gestão. A reunião entre os integrantes das comissões internas do TCE que atuaram no marco de medição de desempenho dos Tribunais de Contas, ciclo 2022, marcou o encerramento do projeto. Durante o encontro, os participantes puderam analisar os trabalhos que conferiram ao Tribunal de Contas de Sergipe a garantia de qualidade do MMDTC pela Tricom. Além disso, as coordenadoras das comissões de avaliação Karina Farias Lemos e de controle de qualidade Érica Almeida apresentaram os resultados do TCE e detalharam como funciona a avaliação que analisa 402 critérios. A partir dos resultados, o Tribunal de Contas pode planejar as próximas ações para aprimorar ainda mais os trabalhos. Em novembro, a Tricom, no evento, vai disponibilizar um relatório consolidando as informações do MM em todos os tribunais. Então, a gente vai guardar esse relatório para começar os trabalhos internos aqui, de como que a gente vai, a partir dessa análise, usar isso como instrumento de planejamento para o tribunal. O certificado de garantia de qualidade da Tricom, que atesta o cumprimento das evidências apresentadas em relação aos critérios de avaliação do marco, foi entregue ao Tribunal de Contas de Sergipe no último dia 6. Confirmar a evolução da Corte de Contas dos sergipanos é motivo de orgulho para os servidores que atuam nos trabalhos. Como servidor do tribunal, todos ficamos bastante satisfeitos porque percebemos que, apesar de termos um caminho ainda longo a trilhar para chegar na excelência, óbvio, que é nossa obrigação, né? A sociedade nos paga para isso, mas a gente ficou bastante satisfeito em acompanhar a evolução do MMDTC nesses anos de aplicação. Então a gente fez alguns, com as notas disponibilizadas, a gente já pôde fazer alguns comparativos e sim, ficamos bastante satisfeitos com a evolução nossa como casa. E o TCE na TV de hoje fica por aqui. A gente volta a se encontrar na próxima semana. Eu espero você. Até lá!